Olha, ontem recebi o título de cidadão taubatiano, mas hoje eu tenho que falar com o deputado Mourão. Então, segunda-feira, eu trago trechos da homenagem a mim prestada pelas autoridades de Taubaté, a qual eu já agradeço mais uma vez. Mas, deputado, é um prazer ter aqui o senhor do PSDB. PSDB. E é um prazer estar com você aqui, né, Antônio? E toda a vida foi PSDB, deputado? Toda a vida. Toda a vida. O senhor foi prefeito de Praia Grande, foi vereador vários... Fui vereador, fui vice-prefeito. Quantas vezes? Vereador uma vez, vice-prefeito, prefeito, deputado federal, prefeito 2 vezes novamente e agora vou ter a Câmara Federal. Bom, é pela segunda vez. O senhor teve mais votos na primeira ou agora na segunda? Na primeira. Na primeira? Por que o senhor não trabalhou direito, deputado? Não, é que já fazem 8 anos, eu fiquei fora 8 anos do... Ficou fora? Fiquei, porque eu voltei a ser prefeito. Acabei meu mandato agora de prefeito. Mas é preferível ser deputado hoje em dia, não é não? Porque o senhor pode arrumar verba para a sua cidade, porque eu vou enfrentar como prefeito uma cidade como São José, como Praia Grande, como Santos, São Vicente. Não é fácil, é? Olha, eu até estou indo para o Congresso com experiência. Eu estava atento às palavras da vereadora e à reivindicação justa dela, de remuneração melhor para o funcionalismo público a nível nacional, municipal e os estaduais. Mas só que a prefeitura precisa ter condição, precisa ter condições. E, Antônio, eu acho que até foi base da minha campanha. Nós temos hoje no país 10 milhões de funcionários públicos estaduais e nacionais, entre Estado, município e União. Desses 10 milhões, para você ter uma ideia, 5 milhões são do município, dos municípios brasileiros, 5 milhões. 3 milhões e meio são do Estado e 1,5 milhão do governo federal. E eu citava sempre o exemplo que se a gente pegar a Dutra, o policial rodoviário que está percorrendo aqui a Dutra, fiscalizando, ele começa com 8 mil de salário base. E o mesmo policial rodoviário do Estado que está ali na Carvalho Pinto, que cruza por cima da Dutra, ganha R$2.000 de salário base. Mas então, como é que pode ser isso? Assim, é muito simples. O governo é do seu partido, o Alckmin. Só que o governo federal fica com 56% de tudo que arrecada. Então, de tudo que se arrecada nesse país, 56% fica com o governo federal. Ele tem 10 mil policiais rodoviários para pagar. E não sei, mais outros, talvez 5, 7 mil policiais da Polícia Federal. Então, ele tem pouco contingente para pagar e muito dinheiro. Aí o governo do Estado tem 28% da receita e 130 mil policiais. Ele vai pagar menos. Aí vai a questão do professor estadual também. Ele tem 300 ou 400 mil professores e fica com 28% da receita. Vamos para o município? É igual. Nós vamos perceber o seguinte, o município ficou com 16% de tudo que se arrecadou. Depois de redistribuído, depois de devolver para o município, Fundef, Fundo de Saúde, tudo que você imaginou. Porque originalmente ele se arrecada 4%. Fica com 16% depois da redistribuição das receitas. E fica com a responsabilidade da maior parte do serviço. O cidadão que está nos ouvindo e nos vendo, Antônio, ele faça uma pergunta para si. Ache um serviço na sua cidade do governo federal. Pergunte para si, assim, o que ele acha de serviço dentro do seu município. Não vai achar nenhum serviço público federal. Agora, veja quais são os serviços mas públicos estaduais. Mas não seria porque o governo federal era o Lula, agora é a Dilma, ele repassa para o governo do Estado e a única coisa que o governo federal tem nos municípios é a Dutra, por exemplo, na região aqui é a Dutra. Lá no litoral norte, que vai a Rio Santos, que é a federal. Só tem a Dutra e rodovia que eu estou falando. A coisa muito mais antiga é que nós tivemos um golpe constitucional tributário, que eu digo que é um golpe. Por quê? Em 88, nós temos uma Constituição nova e a chamada Constituição Municipalista, que reforçou as obrigações dos municípios e também consigo passou recurso. O governo federal percebeu isso ao longo do período e desde 88 vem fazendo o quê? A mudança da matriz tributária brasileira, deixando os impostos de lado e criando contribuições. Essas contribuições não entram na partilha. Então, a parte das contribuições não entra na partilha, os municípios vão perdendo repasse do FPM e do ICMS e foram empobrecendo e ficaram com as obrigações de serviço. A maior parte da rede de educação é municipal, a rede de saúde básica toda é municipal, ele recebe pouco recurso, paga mal o médico, paga mal o professor e presta um péssimo serviço. Então, a gente precisa, ou faz um novo pacto
E, Antônio, precisa ter uma coisa bem clara. A reforma tributária é a única forma de você reformular essas questões. Por quê? A reforma tributária vai buscar mais igualdade tributária, menos carga de individual. Porque hoje nós temos na economia 580 bilhões fora do sistema de tributação. O tamanho da economia da Argentina, o PIB argentino é 580 bilhões. Isso é o tamanho da informalidade brasileira, 580 bilhões. E temos hoje 10%, o que quer dizer 300 bilhões na elisão fiscal, que também não sofre tributação por um erro do sistema tributário antigo dos anos 60 e dos anos 70, numa economia mundial globalizada. Ou você ataca a reforma tributária para ir buscar mais gente para pagar, para distribuir melhor, para a maioria pagar menos, ou nós vamos ter uma carga cada vez mais excessiva e cada vez prestando um serviço inadequado. Então, a primeira coisa é reduzir a carga individual do cidadão. A outra é reconstruir o Pacto Federativo. Mas, deputado, quantos presidentes tentaram reforma tributária e tal, e não conseguem, não chegam lá. É muita discussão em plenário, muita gente falando isso, cobra, lagarto e não sai. Mas por quê? Porque, na verdade, porque você tem que... A questão do Pacto Federativo. O governo não quer mexer nisso porque sabe que vai ter pressão de municípios e estados para recompor a equação. Tornar a coisa um pouco mais palatável para os municípios, trazer mais dinheiro para os municípios e para os estados. Então ele tem medo de mexer. Quem está tendo pico de arrecadação, e não é neste governo, o governo Fernando Henrique, do qual o partido eu faço parte, também errou nesse sentido. Por quê? A reforma tributária não está saindo porque cada vez que você tem excesso de arrecadação, o governo se acomoda. Janeiro deste ano já. Nós discutimos que não ia ter aumento de salário mínimo e tal. Sabe quanto foi o superávit de arrecadação em relação ao ano passado? 16 bilhões. O valor do aumento que precisava para o salário mínimo. 16 bilhões de superávit no mês. No mês. O governo fecha o ano. Mas você sabe quanto nós gastamos por dia, por mês, por dia de juros da dívida interna? 1 bilhão por dia. Interna ou externa? Interna. 1 bilhão de juros por dia. É este o gasto que o cidadão, quando acorda de manhã, no fim do dia, ele vai pagar 1 bilhão de juros da dívida interna, então que é uma mentira, que a gente achou que acabou com a dívida. Deputado, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.